Alô, alô, pessoal, Samuel Jesus, idealizador do projeto Consciência Política, agora inaugurando a Escola Política. É uma escola política conservadora, atenta aos mecanismos do projeto político internacional revolucionário, ok? Aqui a gente precisa agora refletir porque até hoje nossos políticos conservadores não propuseram uma escola política ou um local de debate, seminários, enfim, tal como a Internacional Socialista fez, tá? Então, essa é uma pergunta para vocês refletirem. E eu começo com a escola política. Hoje, a primeira aula, 16/8/2023. Projeto fruto do Consciência Política, idealizado por mim nos idos de 2018, ok? Enfim, aqui eu abro um parênteses para uma análise política a partir de uma perspectiva teológica. Por que teológica? Primeiro, porque eu sou teólogo. Segundo, porque o problema do Brasil e do mundo é um problema moral. Se é um problema moral, é um problema com a filosofia cristã, e um problema moral é um problema necessariamente teológico. E sendo teológico, também é um problema com Deus. E vocês, muitos, não têm dúvida disso. Vamos lá. O duelo ad eterno entre Deus e o diabo. Perceba que eu coloquei Deus em azul e o diabo grafado com cor preta. Por que preta? Porque preto simboliza a anarquia, simboliza os revolucionários, simboliza a destruição, simboliza também as trevas, necessariamente dizendo. E por que o diabo? Porque não tomei empréstimo de nenhum intelectual conservador. Eu tomei empréstimo justamente do intelectual de esquerda, o ideólogo Saul Alinsky. Ele mesmo o diz que o inspirador e primeiro revolucionário da humanidade é Lúcifer. E ele tem como discípulos os brilhantes progressistas Hillary Clinton e Barack Hussein Obama. E muita gente agrada o Obama, acha que ele é um cara sofisticado, enfim, de boas intenções, etc. Não, é um projeto em contraste àquilo que é conservador, aquilo que é próprio da natureza humana, conservar o que deu certo, ok? E aqui eu coloquei a direita em azul, a esquerda em vermelho, porque no Brasil a cor que simboliza o marxismo, a causa revolucionária é a cor vermelha, ok? Então vamos lá, abaixo da direita você vê o pensamento conservador, né, o conservadorismo, e abaixo da esquerda você vê o revolucionário ou pensamento revolucionário, que necessariamente é marxista, ok? Então eu começo aqui a riscar a direita e a esquerda. Por quê? Porque vocês precisam sair dessa dualidade, dessa dicotomia de direita e esquerda. Isso não existe. Isso é para nos confundir. Veja bem, eu mudaria isso aqui para o que é certo e o que é errado. Ok? Errado. O que é justo e o que é injusto. O que é verdadeiro, a verdade. A verdade, vocês sabem que a verdade é divina. E o que é mentira, ou seja, inverdade. O que é pio, que tem piedade, e o que é ímpio, que não tem piedade. O que é moral, e aqui lê-se também ética, e o que é amoral. Não é imoral, tá? É amoral. Amoral esse A é desprovido de qualquer senso de moralidade. O imoral, qualquer um de nós, conservadores ou revolucionários, pode em algum momento cometer algum ato imoral.
ok? Mas corrige-se quem cometeu um ato imoral e volta-se à moralidade. Agora, o amoral, ele é necessariamente um marxista, um revolucionário, porque ele vai cometer um ato desprovido de qualquer senso de justiça e moralidade, porque essa é a gênese e o caráter dessa mente esquerdista, ou melhor dizendo, revolucionário. Como eu disse, esquerda e direita são termos para nos dividir e nos confundir. O que é certo, o que é ético, o que é moral, o que é verdadeiro, tá? Não existem duas verdades antagônicas. Entendam isso, existe uma só verdade. A verdade, venha de onde vier, diz Tertuliano, é a verdade de Deus, ok? Venha de onde ela vier. Se é da esquerda, se é da direita, não importa, é a verdade de Deus, ok? Porém, na esquerda, eu com base e fulcro em Thomas Sowell, não há nada de bom. E partindo da filosofia do bem, aí você vai analisar que não há nada de bom naquilo que se chama marxismo revolucionário, ou como alguns chamam de esquerda. Mas entendam, esquerda e direita são termos apenas para nos confundir. O que é certo, e só existe o certo, e o que é errado, ok? E aqui vamos para o conservadorismo, né? O conservadorismo, ele é reativo, porque a essência dele é latente, mas ele é apenas reativo, ele está sempre atrás da mente revolucionária, porque a revolução, ela vai propor uma reação ao conservador, aquilo que realmente incomoda, e o conservador se levanta para reagir àquilo que está colocado em lead, ok? Então, o conservador, necessariamente, ele vai estar sempre atrás do revolucionário, porque o conservador, ele conserva aquilo que deu certo, aquilo que está trazendo uma certa tranquilidade, um certo conforto. O revolucionário, independente disso, ele tem um projeto político para destruir, essa é a missão dele, destruir tudo aquilo que Deus criou. Como eu disse, há um duelo entre Deus e o diabo. Ora, ninguém pode ser contra a família, mas eles são. Por quê? Porque é um movimento político. Eles querem destruir as famílias dos outros, mas as deles estão intactas. Ora, eles querem justiça, só para eles. Aos outros eles cometem injustiça, ou seja, como diz o Thomas Sowell, são visões de mundo diferentes. E a visão de mundo é a tirania versus a liberdade. O tirano, necessariamente, ele quer tirar a tua liberdade, a liberdade dos outros. E liberdade para eles significa fazer tudo, como diz Feuerbach. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Então eles acreditam que Deus não existe. E pode até ser que professem uma fé religiosa, mas não, em essência, Deus para eles não existe. E por isso, se Deus não existe, logicamente a moral não existe. Então vamos acabar com tudo que a moral judaico-cristã criou, né, e manteve, e susteve, porque sem moralidade nada funciona, ok? Então, o conservadorismo, ele tem raízes no livro mais conservador, que se chama a Bíblia Sagrada. Todo cristão, todo conservador, todo aquele que preza pelo respeito, pela lei, pela ordem, deveria estar estudando esse livro, tá? Principalmente aqueles que se dizem cristãos. Se você é cristão, amigo, se você não tem propriedade para falar sobre isso aqui, você não é cristão, sinceramente. Você é apenas um cristão nominal. Você está dentro de uma denominação, ok? É um cristão denominacional, não necessariamente um cristão genuíno. E aqui não é uma crítica, mas uma constatação. E eu vou tomar como princípio de partida o livro As Ideias Conservadoras, de João Pereira Coutinho, tá? E aí a gente vai entender um pouco sobre o conservadorismo
e a mente revolucionária. Importa numa luta, né? Estamos numa guerra, pessoal. Guerra cultural. E se é guerra cultural, precisamos entender os players dessa guerra e como eles agem, porque aí a gente cria anticorpos, uma série de bateria antiaérea para receber os ataques e se defender deles, ok? Então a direita não é por acaso, e aí não é necessariamente uma crítica, é uma constatação. A direita é sempre reativa. Por quê? Ela tem a essência, mas ela não sabe usar a essência e se antecipar ao jogo político que eles estão sempre, a esquerda está sempre na frente. O pensamento revolucionário, marxista, está sempre na frente. Por quê? Porque eles dormem e acordam e respiram a ideologia. O conservador, o cristão, ele tem outras coisas para pensar, para se ocupar, para ocupar seu tempo. Trabalho, estudo, igreja, etc, desfrute com a família e com os amigos. O pensamento revolucionário, ele só tem uma coisa a pensar, tá? A causa revolucionária, tudo em nome da causa, tá bom? Essa é a primeira aula, que Deus abençoe. Qualquer dúvida, estou à disposição para responder, ok? Um abraço, Deus abençoe.